Oi, gente. Conforme combinado, né? Gravando um vídeo aqui referente à nossa primeira aula, né? E eu vou ficar gravando todos os vídeos das nossas aulas para quem perdeu ficar acompanhando, tá bom? Então, nossa primeira aula é referente ao centro cirúrgico, né? Para vocês entenderem o que é o centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico é um conjunto, né, que faz parte, né, do hospital, né? Então, a gente chama da unidade hospitalar, justamente formada por salas cirúrgicas, né, por isso que chama de conjunto, que são devidamente projetadas para assegurar, né, um suporte e uma circulação restrita, né, de pessoas naquele local. Então, tem toda uma condição, todo um suporte logístico, né, de logística, de equipamentos, de asepsia, para que aconteça, para que o centro cirúrgico, essa unidade, né, do centro cirúrgico, ela funcione de forma adequada, não é, para prestar o serviço adequado para o hospital, né? Então, para o centro cirúrgico ele funcionar, ele está ali, entendeu? Então, houve um planejamento, né, tanto de estrutura física, né, para essa circulação, né, tem toda uma lógica para onde ele está, né, como também é um suporte para essa funcionalidade do centro cirúrgico, tanto com relação às condições, às restrições, né, de pessoal, como limpezas, equipamentos. Então, tem uma logística, certo? Para o centro cirúrgico ele está, geralmente você vai ver o centro cirúrgico em centros, né, dentro do hospital, geralmente no centro do hospital, certo? Que é justamente para dar esse suporte a todo o hospital, certo? Então, a gente agora fala um pouquinho dessa enfermagem cirúrgica, né? A enfermagem do centro cirúrgico. Então, é justamente essa parte, né, que presta a assistência, né, ao paciente cirúrgico nos períodos pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. E tem como o objetivo prevenir, né, possíveis complicações físicas e emocionais, né, e ajudar nessa reabilitação e recuperação do paciente. Então, a equipe de enfermagem, a enfermagem cirúrgica, ela é de extrema importância, né, nesse momento pré, trans e pós-operatório, que a gente vai ver nas outras aulas, para poder dar suporte àquele paciente cirúrgico, que a gente chama do paciente, porque é a partir do momento que ele entra no hospital, né, e ele vai submeter a um paciente a um procedimento cirúrgico, então ele é um paciente, ele se torna um paciente cirúrgico, certo? Então, quando a gente fala de unidade, né, de centro cirúrgico, né, a gente está falando justamente desse conjunto. Então, esse conjunto tem o centro cirúrgico, né, que são as salas cirúrgicas. Nós temos a unidade de recuperação de pós-anestésico, né, que é a URPA, e temos a CME. Então, esses três componentes, eles fazem parte dessa unidade do centro cirúrgico, certo? Então, vocês vão ver mais na frente que a CME, ela tanto pode ser só para o centro cirúrgico, como ela pode ser para todo o hospital, certo? Então, ó, falando um pouquinho das atividades básicas, né, o que acontece no centro cirúrgico, então, lá no centro cirúrgico acontece todos esses procedimentos, realizações cirúrgicas e endoscópicas, né, também acontece essa recepção do paciente, o paciente precisa ser recebido também de forma segura, né, e também transferido de forma segura, assegurar, né, ao paciente uma execução, para uma boa execução do procedimento pré-anestésico e anestésico, certo? Realizar a correta escovação das mãos. Quando a gente chega no centro cirúrgico, a gente precisa primeiro, antes de tudo, antes da escovação, porque a escovação a gente faz, a degermação, quando vai acontecer a cirurgia, mas chegando no centro cirúrgico, a lavagem das mãos, ela precisa ser realizada.
ter regime de rotina. As cirurgias, elas precisam ter, né, o seu regime de rotina, que isso varia muito de hospital para hospital, né, esse regime de rotina, e também estar preparado para as situações de urgência, né? A gente sabe que acontece as cirurgias de urgência, mas nós, a equipe cirúrgica, tem que estar preparado para receber aquele paciente cirúrgico de urgência, certo? A realização, outras atividades básicas também, realização dos relatórios, né? Cada um tem o seu relatório a fazer, o médico tem, a enfermagem tem, o anestesiologista tem, e registrar tudo, todo o procedimento cirúrgico precisa ser registrado, entendeu? Então, cada um tem a sua função para registrar o que foi que realizou com aquele paciente cirúrgico. Proporcionar também os cuidados, né, pós-anestésicos. Então, terminou a cirurgia, o paciente ainda é de nossa responsabilidade dentro do centro cirúrgico e a gente precisa também dar esse apoio, né, e proporcionar os cuidados a ele, né, monitorar e ainda ficar nesse pós-anestésico até uma transferência para ou a clínica cirúrgica ou qualquer outro setor que ele vá. Garantir, né, quando acontece o transplante de órgãos ou a retirada de alguma peça que a gente chama para biópsia, também a gente precisa garantir, né, essa segurança, né, para que aconteça esses diagnósticos ou transplantes, né, que não tem a nossa realidade aqui, mas se for o caso, essa segurança do transplante também é uma atividade básica do centro cirúrgico, né? Já falando da URPA, né, a unidade de recuperação do pós-anestésico, então essa unidade, ela destina-se justamente a receber, né, e prestar a assistência ao paciente no pós-anestésico, que ainda está sob a ação anestésica. Então, a URPA, ela tem essa finalidade, né? O paciente, ele precisa sair recuperado, né, da URPA para poder ele sair de dentro do centro cirúrgico, porque a URPA, ela é dentro da unidade de centro cirúrgico. Tem a salinha lá que é a URPA. Então, a gente presta toda a assistência, todo o suporte, né? Monitora o paciente por completo para poder anotar os parâmetros, para poder aquele paciente ter alta da unidade de centro cirúrgico, certo? Da URPA, que está dentro da unidade de centro cirúrgico. Então, geralmente, a URPA, ela fica próximo, né, das salas cirúrgicas, não é de fácil acesso justamente ao atendimento da equipe, né? Porque se o paciente ele precisar de alguma assistência, então, como está próximo, a equipe vai poder dar um suporte àquele paciente, né? Já a CME, né, ela destina-se justamente ao preparo, né, da esterilização de todo material e equipamento, tanto do centro cirúrgico como do hospital, certo? Porque a gente sabe, como eu tinha falado anteriormente, que existem CMEs que elas são centralizadas e descentralizadas. Quando ela é centralizada, ela presta serviço a todo o hospital, né? Quando ela é descentralizada, ela presta serviço, ela está vinculada, né, apenas ao centro cirúrgico. Então, o hospital de grande porte geralmente tem a CME para todo o hospital e tem uma CME para o centro cirúrgico, né? Aqui, na nossa realidade, nós temos a CME para todo o hospital, certo? Então, é bem simples, é bem clarinho de entender. A centralizada, ela presta serviço para todo o hospital e a descentralizada apenas para o centro cirúrgico. Esse planejamento, como eu tinha falado anteriormente, do centro cirúrgico, ele é voltado principalmente para a sua localização, né? Para poder ser de fácil acesso para os pacientes que estejam na urgência, na UTI, na clínica cirúrgica, que geralmente são os pacientes que precisam do centro cirúrgico,
certo? Então, e geralmente também, falando do planejamento físico, está próximas às áreas de suporte, né? Essas áreas de suporte são qual? As farmácias, os almoxarifados, as lavanderias, o laboratório, certo? Hoje em dia a gente sabe que tem os ramais, né, que a gente liga, mas mesmo assim tem que estar próximo, né? Tem que ser próximo a tudo isso que eu citei anteriormente, farmácia, almoxarifado, certo? Então, quando a gente fala de estrutura física, não é? Tem a resolução de diretoria do colegiado, né, que é a RDC a 50 e a 307 de 2002, não é? E também as práticas recomendadas da Sociedade Brasileira de Centro Cirúrgico. Então, você vai ver nos seus slides que tem que eu listei, né, uns itenzinhos que tanto a Sociedade Brasileira como as resoluções de diretoria e colegiado, elas citam, né, que precisa ter na estrutura física do centro cirúrgico. Então, você vai ver que tem vestiário, expurgo, a URPA, sala de equipamento, o arsenal, certo? Então, no seu slide, quando você tiver com ele em mãos em casa, então você vai ver todos esses itens lá citados, que é justamente o que compõe essa estrutura física do centro cirúrgico. A gente sabe que em alguns locais, em alguns hospitais, não tem todos esses componentes, né? Falta algum, às vezes não tem copa ou não tem sala de conforto, enfim. Isso aí que eu citei é justamente o que manda a sociedade brasileira e as resoluções, certo? Mas não quer dizer que vá ter tudo, né, em todo o serviço de saúde. Então, no slide você vai ver também que eu cito, né, todas essas áreas, né, eu cito no slide item por item, e daí você só ler e vai entender como cada uma funciona. Então, daí nós vamos para as áreas, né? Para a gente sabe que essa questão do fluxo de pessoal dentro do centro cirúrgico, a gente sabe que é dividido pelas áreas restritas, né? Semi-restritas e a não restrita, né? Então, começando pela área não restrita, é justamente aquele local onde as pessoas podem circular, né, livremente lá dentro do centro cirúrgico, sem precisar usar o uniforme privativo, né? A gente tem como exemplo os corredores, o vestiário, né, esse local de transferência de macas. Então, geralmente, se você vê alguém, você tiver de roupa, é porque aquela área é a área não restrita, certo? Já a área semi-restrita, ela permite a circulação justamente do pessoal e equipamento de modo que não interfira, né, na manutenção da asepsia cirúrgica, não é? Então, é necessário, né, é obrigatório o uso do uniforme privativo e dos calçados adequados para circular lá dentro, né? A gente tem como, por exemplo, a sala de equipamentos, a sala de conforto. Eu não preciso tirar o meu uniforme para ir para o repouso, certo? Não preciso. Estar lá na área semi-restrita ou ir na copa, né? Tomar um café. Não preciso me trocar. Então, eu posso circular lá dentro dessa área semi-restrita e voltar para a área restrita, certo? Já falando da área restrita, é justamente a que possui os limites, né? O maior limite, esses limites eles são definidos para a circulação apenas de pessoas, né, autorizadas e dos equipamentos, certo? Então, lá nessa área restrita, é obrigatório o uso de máscara, de touca, né, de propé, e a roupa privativa lá do centro cirúrgico, certo? Então, lá dentro tem uma rotina, né, das técnicas assépticas e a equipe tem que manter rigorosamente justamente esse controle dessas técnicas para evitar essa contaminação do meio. Então, eu, né, como enfermeira do centro cirúrgico, eu tenho que ter todo o cuidado de quando eu entrar lá, manter essas técnicas assépticas para não contaminar o meio,
entendeu? Então, o que faz parte dessas áreas restritas? São as salas, né, operatórias, as salas cirúrgicas, né, a URPA e o corredor onde se encontra o lavabo, né? Tem uma portinha que separa justamente essa área do lavabo e das salas cirúrgicas, ok? Então, tem no slide também de vocês, tem falando das instalações mínimas que precisa ter no centro cirúrgico, né? Com relação às instalações, certo? Então, com relação à água, a oxigênio, a vácuo, a ar-condicionado. Então, segundo a RDC, né, a 50, ela diz justamente que todos esses itens, cita todos esses itens que tem no seu slide, que precisa ter dentro do centro cirúrgico para um bom funcionamento. Né? Não posso colocar um paciente se não tiver oxigênio canalizado, entendeu? Então, geralmente, essa parte de oxigênio, ar comprimido, vácuo, ela vem toda canalizada, que no slide seguinte de vocês tem até uma imagenzinha de um painel de canalizado, certo? De oxigênio canalizado. Aí daí nós temos os recursos de material, né? O básico que precisa ter dentro do centro cirúrgico, né? Os aparelhos de anestesia, o bisturi elétrico, o carro de Hamper, né? Mesa de Mayo, mesa auxiliar, o carrinho de emergência com cardioversor. Então, todos esses itens, né, que eu cito aí são esses recursos de material, é o que eu preciso ter dentro do centro cirúrgico, certo? Já falando do que eu preciso ter como profissional, né, como os recursos humanos, então eu preciso ter a equipe médica de cirurgiões, né, os anestesiologistas, a equipe de enfermagem, o técnico em radiologia, o aparelho, né, o técnico de gesso, que a gente chama, o apoio, que é a higienização, o técnico em laboratório e o perfusionista, que é do banco de sangue. A gente sabe que precisou de sangue, quem faz essa coleta é a equipe mesmo de enfermagem, então não tem perfusionista aqui. O técnico de laboratório, se precisou também, quando a equipe de enfermagem não colhe, vem um técnico lá e faz essa coleta também, mas não fica dentro do centro cirúrgico. E o técnico, né, em aparelho gessado também não fica lá, só o de radiologia, né? E quando precisa de colocar gesso, ele vem e vem do outro setor e faz essa colocação do gesso lá dentro, certo? Então, no centro cirúrgico, como nos outros serviços também não é diferente, essa questão do cálculo de profissionais de enfermagem que é determinado com base no número de salas, né, de pacientes, né? Então, no centro cirúrgico, a gente sabe que é um enfermeiro, né, para cada 3 salas operatórias, 3 salas cirúrgicas, e um técnico de enfermagem para cada sala cirúrgica. Então, dando um exemplo, se nós temos 4 salas cirúrgicas, né? Então, eu preciso de 4 técnicos de enfermagem e apenas um enfermeiro. Porque a quarta sala, ela fica para uma urgência. Então, geralmente, acontece 3 cirurgias ao mesmo tempo. Então, só um enfermeiro, só precisa ter um enfermeiro dentro desse centro cirúrgico. Agora, se for um centro cirúrgico grande, né? Que tenha, vamos supor, 8 salas, né, cirúrgicas. Então, eu preciso ter 2 enfermeiros no centro cirúrgico. 2 enfermeiros e 8 técnicos no centro cirúrgico, porque a gente sabe que é um técnico para cada sala cirúrgica, certo?
E daí, nos slides seguintes, a gente vê com relação à função do enfermeiro coordenador, certo? Você só ler direitinho, que ele é justamente o profissional que é responsável pela prevenção, né, da falta de equipamento, ele é quem faz a solicitação, ele é quem elabora as escalas de rotina, as normas do setor, entendeu? Então, isso está voltado para o enfermeiro coordenador do centro cirúrgico, certo? E daí tem todos os outros fatores que fazem parte dessa, ele é mais dessa parte burocrática, dos pedidos, né? Já falei das escalas, cumpre essas normas, geralmente faz parte da comissão da CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e está voltado para essas decisões, né, administrativas, né, e assistenciais. Então, o enfermeiro assistencial, que é aquele que de fato está lá botando a mão na massa no plantão, né, o que presta assistência ao paciente, também tem todos os itens que eu cito no slide, né, que tem os planos de cuidado, de enfermagem, prever os recursos humanos, que é o caso de faltar um técnico, né, ou já solicita para o enfermeiro coordenador, checar essa questão previamente, né, a programação das cirurgias. O enfermeiro assistencial também precisa, assim que chega no plantão, pega uma prancheta, que geralmente fica as cirurgias do dia, e vai checar para ver se está tudo ok, se de fato vai acontecer as cirurgias, se tem o material para acontecer aquela cirurgia, né? E tem também outros fatores, outras atribuições desse enfermeiro assistencial, né, como um todo, porque na verdade ele é aquele enfermeiro naquelas 12 ou 24 horas, ele é quem está a par de tudo, né? Ele não é o enfermeiro coordenador, mas naquele momento ele é quem coordena o seu plantão e qualquer intercorrência ele passa para o enfermeiro coordenador, certo? E daí eu botei só a nível de conhecimento de vocês, a atribuição do técnico de enfermagem, né, do instrumentador, né, que pode ser um técnico de enfermagem, pode ser um enfermeiro, ou qualquer outro profissional da área de saúde que tenha o curso de instrumentação cirúrgica, certo? Então, ele tem que ter a noção, né, e saber o que está fazendo, por isso existem os cursos de instrumentador. E também coloquei falando um pouco de auxiliar administrativo, mas isso eu não cobro, é só para vocês terem noção da função de cada um dentro do centro cirúrgico, tá ok? Então, eu vou gravar, né, mais na frente, eu falei rapidinho, porque só é mais para vocês irem se situando com relação aos slides, vai comparando o slide e a minha fala, certo? E a nossa próxima aula eu gravo em seguida e coloco para vocês, tá bom?